Bom, agora então, já falei sobre minha vida profissional, vamos falar um pouquinho que eu faço em ciência, né? A minha área principal de trabalho é física de plasmas. O que é física de plasma? Vamos imaginar que nós tenhamos um gás. Nós sabemos, aliás, que se tivermos um pedaço de gelo, se aquecemos esse gelo, ele se liquefaz, vira água, se aquecemos muito, vira vapor. Se nós continuarmos aquecendo isso daí, esse gás a uma temperatura muito alta, e a temperatura é necessário, temperatura para passar de alguns 2, 3 mil graus, se for um gás simples, como hidrogênio, ele se torna totalmente ionizado. O que é ionizado? Um hidrogênio, por exemplo, é um próton, um elétron. O elétron tem tanta energia de agitação que separa-se desse hidrogênio e o hidrogênio fica ionizado. Mas isso não basta para dizer o que é um plasma. Um plasma é um conjunto de elétrons, é um gás de elétrons, esses prótons que saíram desse gás ionizado, mas que eles, no conjunto, eles são neutros, porque tem tantos elétrons como íons, e eles se comportam de uma maneira que se um vai para o lado, outro vai, e fica como uma nuvem eletrificada que se move. Quem assistiu o filme do Homem-Aranha, eu acho que o segundo ou terceiro, tem aquele reator de fusão, aquele negócio tremendo. Por que plasma é importante? O plasma é importante porque de toda a matéria que nós vemos no universo, que é visível, não matéria que existe, porque tem matéria que nós não sabemos o que é na verdade, mas toda matéria visível, quase 90% é plasma, essa matéria ionizada, as estrelas que nós vemos e assim por diante. E aonde que o plasma entra na nossa vida? Em várias coisas. Primeiro, os processos industriais, todos os processos para chips eletrônicos, etc., todos são processos que utilizam esses plasmas para tratamento de superfície. Mas o que me levou a estudar plasma foi outra coisa. O que me levou a estudar plasma foi o fato de que eles são necessários para produzir o que nós chamamos de reatores a fusão nuclear. O que é fusão nuclear? Nós vimos agora o processo de Fukushima, acidente, todo mundo ficou preocupado com usinas nucleares. Mas eu acabei de dar uma palestra agora sobre energia no futuro. Não há alternativa para a humanidade para atingir toda a demanda de energia que vai ter, inclusive a partir de 2050, não vai ter nenhuma alternativa se não usar usinas nucleares. Vai ter que usar tudo de que tem disponível, fonte solar, eólica e todas as outras fontes, mas a nuclear vai ser indispensável. Então nós ou teremos que conviver com esses reatores nucleares que nós temos hoje em dia, que nós sabemos tem acidentes, produz rejeitos radioativos, ou temos que desenvolver a nova fonte nuclear, que é a fusão nuclear. Que fonte é essa? Se nós pegamos dois átomos de hidrogênio, na verdade os prótons, e chocarmos um com o outro, a massa do produto final vai ser menor que a massa dos dois prótons que reagiram. Essa diferença de massa é convertida em energia e é chamada energia de fusão, que já era prevista pela famosa fórmula de Einstein, E igual a mc2. Em 1939, o grande físico alemão nos Estados Unidos, está morando, Hans Bethe, ganhou o prêmio Nobel porque ele mostrou que esse processo de fusão é um processo que cria energia de todas as estrelas. No nosso Sol, por exemplo, são reação próton com próton que produz toda essa grande quantidade de energia que é produzida no universo, né? Só para ter uma ideia, se nós fazemos uma reação química, metano, queimamos metano com oxigênio, que é uma fonte que produz muita energia. Essa reação produz 50 milhões de joules por quilograma. 50 milhões de joules por quilograma. O joule é uma unidade de energia, que é a energia que a gente gasta, por exemplo, para levantar uma massa de 1 kg do chão, uma altura de 10 centímetros. Isso é um joule. Se eu levanto uma massa de 1 kg do chão, uma altura de 10 centímetros, gastei 1 joule. Então, se queimarmos 1 kg de metano, vamos produzir 50 milhões de joules, né? Na reação à fusão, se queimarmos 1 kg dos isótopos de fusão, que isso aí seria
muita massa na verdade, né? Se queimarmos 1 quilo, nós produzimos 10 milhões de vezes mais de energia. Então a quantidade de energia que produz reação de fusão é enorme. E isso é a razão por que os pesquisadores sempre tiveram investindo em pesquisa em fusão. Só que fusão não é fácil de produzir, porque para eu fazer dois núcleos, dois prótons chocarem um com o outro, todo mundo sabe que 2 cargas positivas se repelem. Então, na hora que eu tento chocar, eles se desviam no choque. Qual a maneira de fazer chocar? É dar uma energia térmica, que nós chamamos de agitação, tão grande, eles têm uma velocidade tão grande, que eles conseguem se aproximar, eles gastam a energia que eles têm da velocidade, que nós chamamos de energia cinética, gastam aquilo para vencer a barreira coulombiana, que nós chamamos, e se fundem. Para isso, é por isso que nós temos que aquecer o gás a mais de 100 milhões de graus centígrados. Então, tem sido difícil produzir reatores de fusão, muito mais difícil que fissão. No entanto, os cientistas avançaram muito e na década de 90, começou em 1991, se produziu pela primeira vez o que nós chamamos de fusão termonuclear controlada. Produzimos numa máquina no JET na Inglaterra energia por fusão de uma forma controlada, porque a bomba chamada bomba de hidrogênio é reação de fusão, só que de uma forma totalmente descontrolada que estoura. Lá não produzimos de forma controlada. Então isso deu uma grande abertura para a humanidade para, no futuro, ter realmente esses reatores a fusão. Em função desse sucesso, há um consórcio internacional que envolve vários países, Estados Unidos, a Europa toda, Rússia, China, Índia e Japão e Coreia, que estão construindo o que vai ser o primeiro protótipo de um reator a fusão em Cadarache, no sul da França. Esse protótipo é um reator que se chama ITER. ITER seria, para inglês, na verdade, International Thermonuclear Energy Reactor. Mas o nome foi dado ITER porque ITER em latim quer dizer o caminho. Então já deram esse nome porque seria o caminho para a humanidade avançar. Lembre-se que nós temos hoje em dia da ordem de 6,9 bilhões de pessoas nesse mundo. Espera-se que em 2050 vamos ter da ordem de 9 a 10 bilhões de pessoas. E com uma distribuição muito desigual do uso de energia. Então, por exemplo, no Brasil, uma pessoa média, ela gasta da ordem de 1,4 kW de potência contínua. Energia não é só a pessoa gastando. Se pegarmos tudo que se gasta em energia no país, dividir pelo número de habitantes. Os Estados Unidos gastam quase 10 vezes mais que isso. A França gasta da ordem de 4 vezes mais que isso. Isso é o Brasil. A Índia gasta menos que o Brasil e a África menos ainda. Então, se no futuro quisermos um mundo igualitário, que as pessoas tenham a mesma disponibilidade de energia, ou seja, a mesma qualidade de vida, uma população de 9 bilhões de pessoas, os reatores a fusão serão a única possibilidade. Não há como prover isso daí com energia eólica, energia do sol, que serão necessárias, mas não suficientes para isso tudo. E esse é o motivo da razão da minha pesquisa na área de fusão.